Olha, eu há muitos anos admiro o trabalho do CVV. A primeira vez que eu ouvi falar dessa entidade, eu fiquei admirado. Merecem todos os aplausos os voluntários do CVV. E parabéns a vocês. E está aí uma forma de pedir ajuda mesmo, né? Em vários momentos da matéria, 141, né? Então, você pode ligar e manter o anonimato, ou até indicar para alguém, eu não sei com quem desabafar, enfim. É claro que nem tudo, uma situação emergencial, você consegue resolver num telefone, né? Mas é preciso também uma terapia para poder, né, para a pessoa poder entender. Como que o psicólogo trabalha? Ali a gente viu um grupo de apoio a pessoas que já tentaram o suicídio. Como que o psiquiatra e o psicólogo trabalho, porque o psicólogo não pode medicar, não é isso? São coisas distintas. O psiquiatra ele trabalha mais a questão medicamentosa, o psicólogo mais as questões emocionais, né, psíquicas da pessoa. Mas como convencer, então, essa pessoa a não tirar a própria vida? Ali no telefone, ele não está vendo. O psicólogo, de repente, tem a oportunidade de estar frente a frente com a pessoa. Como fazer? A primeira coisa é que, às vezes, a pessoa... assim, é um momento muito extremo da vida de uma pessoa, e aí a gente tem que ser sincero na questão de não julgar, porque a pessoa já chega com culpa, ela já chega com uma série de questionamentos, ou porque ela já tentou, ou porque ela está pensando porque ela não vê mais alternativas para a vida. Eu costumo dizer que um dos nossos trabalhos como psicólogo é olhar para a alma das pessoas, olhar dentro dos olhos. Você ter uma pessoa só como horário e honorário, ao meu ver, isso é uma opinião particular, é um crime. Você tem que ver o outro como extensão daquilo que você é. Olhar com misericórdia, né? Olhar com misericórdia, como ser humano. E aí é fundamental você instruir essa pessoa, porque muitas vezes ela chega lá desesperançada, sem esperança nenhuma. Porque, realmente, em alguns momentos, a pessoa está tão... o problema é tão grande, ou o rolo que ela se meteu parece insolúvel. Mas o psicólogo consegue, com conversas, com testes, com desdobramentos, Na verdade, convencer a pessoa mesmo, ela se cai na real. Na verdade, Diego, é assim, o que o psicólogo faz? Né? Muita gente pergunta isso. O psicólogo, o ramo dele, de negócio dele, é o médico da alma. Então, o que acontece? Ele precisa entender o outro, ele não precisa aceitar tudo que o outro faz, mas ele precisa ajudar. E essa ajuda tem, sim, tem, às vezes, pôr no colo, tem puxar a orelha, tem pegar pela mão, tem chamar o familiar, tem orientar. Cada caso é literalmente um caso. E o que ajuda muito essas pessoas é a questão do primeiro contato, do acolhimento. Como que essa pessoa vem? Acolhimento, isso é muito o acolhimento. Para falar disso, eu também queria que o padre Miguel Ângelo falasse para a gente, ele que é aqui da Diocese de Sorocaba, Arquidiocese de Sorocaba. Padre, uma coisa que eu ouvi quando era pequeno, ainda quando era coroinha, que quem se suicidava ia direto para o inferno, e tinha muitas vezes que não merecia nem um velório, nem podia rezar a missa. Isso aconteceu em muitas cidades. Como que o senhor orienta lá na sua paróquia? Como que é a orientação lá na Diocese de Sorocaba? E o que o senhor pode nos dizer sobre isso? Agora, eu posso falar como igreja, a igreja nunca mencionou o nome de alguém que já está no inferno, diretamente. Não há esta possibilidade da igreja se pronunciar, porque a igreja ela é anunciadora da misericórdia de Deus, né? Eu me lembro de um caso, e até partilhei aqui no intervalo, de uma história de São João Maria Vianney, que ao celebrar a missa percebia que uma senhora em luto estava chorando, né, sentada no banco, e ele chegou para ela e perguntou o que estava acontecendo, e ela disse que havia perdido seu marido porque ele tinha se suicidado e que ele ia para o inferno. São João Maria Vianney foi rápido na resposta e disse: o seu marido também fez coisas boas enquanto esteve em vida, então provavelmente a alma dele está no purgatório, e lá nós todos que estamos aqui em vida podemos rezar também por ele e pela sua salvação. Então, na igreja, dentro da doutrina, nós temos esta possibilidade e acreditamos
que nada está perdido. Isto não é um incentivo ao suicídio. Sim. Né? Porém, o dom de Deus maior é proporcionar a vida a cada um de nós. Então, a inclinação do ser humano é natural que ele queira viver. Né? Uma pessoa que está numa sanidade, ela vai querer viver. Nós estudamos, trabalhamos, temos toda a ciência à disposição das pessoas para prolongar a vida, mesmo que seja estética hoje, com a beleza, as pessoas querem prolongar, querem rejuvenescer, querem sentir-se tal e com vida. Né? Então, o suicida, ele tem um movimento contrário a isso, né? Como já foi falado e refletido. Então, a igreja ela enxerga como um pecado gravíssimo contra a ação de Deus, porque é natural, né? Eu amo viver, adoro viver, né? E gosto muito de falar sobre a morte, porque a nossa religião ela tem o tema da morte. O crucificado está em todas as igrejas católicas que a gente entra. Antigamente os padres pregavam com uma caveira na mão, né, com um crânio na mão. Tem muitos pregadores, até imagem de santo, né, com um crânio na mão, não é isso, padre? E as igrejas orientais católicas, até os dias de hoje, os ortodoxos, os bispos, eles pregam com a cruz, com o crucificado na mão. Toda a homilia é feita com a cruz na mão. Então, este símbolo da morte remete-nos a uma vida, não é a morte em si. É uma chave de leitura para uma existência eterna que nós acreditamos que já começou desde a nossa concepção. A fé, então, ajuda a superar esse momento. De repente, a pessoa está perdida, não sabe o que fazer, tentando suicídio, triste, ou até num quadro de depressão crônica, porque até a depressão tem estágios também. Eu acho que é legal a gente até falar disso. A fé ajuda, não é isso, padre? Com certeza. A fé, uma palavra amiga, já escutei, não me lembro de quem, devido a tantas pessoas que a gente atende, escuta e lidar no dia a dia, mas, padre, você não sabe, mas aquele telefonema que o senhor me atendeu, naquele dia eu pensei em tirar minha vida. Já escutei isto. Provavelmente ele já escutou, talvez você já tenha escutado, e alguém que está em casa também já ouviu falar sobre isto. Essa questão, a gente falou da questão espiritual, então, de rezar pela pessoa. Então, pode-se rezar a missa, não é isso, padre? Pode pedir para o padre essa orientação e rezar pela alma da pessoa, porque no último momento a pessoa pode ter se arrependido também, né? Sim. Dentro do processo de fé nosso, a economia da salvação, uma linguagem também teológica e doutrinal, nessa perspectiva, em Cristo, todos nós estamos vivos. Não há aquele que morreu, né? Porque Cristo ele teve acesso a todas as realidades. Ele desceu à mansão dos mortos e ressuscita ao terceiro dia. No entanto, a igreja, em todas as missas, há um momento em que ela lembra das pessoas que já faleceram. Esta é a minha alegria, que eu sempre digo na missa, já falei sobre isso na minha homilia. Graças a Deus, a igreja nunca vai se esquecer de mim. Ela sempre, na liturgia, vai se lembrar de mim que morreu. Só que as pessoas, às vezes, têm medo de lidar com esta realidade que fica oculta, fica uma interrogação, a gente não sabe onde está, o que está fazendo, porque nós estamos dentro do tempo, e isso, às vezes, nos sufoca. A gente fica desesperado, a gente fica louco, né? Mas, quando nós entramos numa perspectiva espiritual, na sintonia daquilo que é a vida na sua condição mais ampla, nós conseguimos enxergar o valor maior que tudo isto tem. E mesmo no último instante de vida, obviamente, se eu estou sofrendo, se eu estou doente, se eu estou com dor, o caminho talvez não será a eutanásia, eu vou suportar tudo até o fim. Isto é honra diante da vida. Maravilha, isso aí há um sentido salvífico no sofrimento, né? É importante, o senhor falou sobre a eutanásia, e às vezes está sofrendo, morreu mesmo, bota para morrer, vamos matar suicídio, porque já está sofrendo. É o suicídio. Então, quer dizer, a pessoa tem o suicídio que a pessoa se mata, mas também, e até a pessoa pede, né? Olha, eu estou sofrendo muito, deixa eu me matar. Mais, também tem esse ponto, e muitas pessoas pedem, então tem a hora família marcada, né? tem que cuidar com isso, porque a gente quer abreviar a vida, isso é só Deus que dá a vida e Deus que tira a vida. Uma questão importante que eu acho que a gente precisa falar também. O suicídio na questão católica, o padre colocou aqui para a gente, mas há uma coisa interessante da gente pensar. Há muitas pessoas que cometem suicídio instigadas pelo diabo, instigadas pelas angústias e os demônios internos, mas há muitas pessoas que têm transtornos mentais. Sim, e aí essas pessoas também a igreja vai olhar com misericórdia, porque para ser pecado precisa ter consciência, né? Então, aí nesse caso, toda pessoa com suicídio
que quer cometer suicídio tem um transtorno mental? Como identificar? Isso é pontual, Diego. Há pessoas que realmente têm uma questão, uma doença mental. O que é uma doença mental? Por exemplo, uma esquizofrenia. Então, de repente, num surto, a pessoa comete o suicídio, porque é num surto psicótico que ela teve, num surto esquizofrênico. Invertendo as palavras aqui. Mas é uma questão de doença. Outra coisa é a desesperança, é a pessoa que não vê mais sentido na vida. E há também uma coisa muito importante para dizer, porque uma pessoa não toma uma decisão dessa de um dia para o outro. A pessoa... Olha aí, cuidar já no começo, né? Cuidar da raiz, né? Porque eu tenho que perguntar para mim mesmo por que eu estou desistindo, estou entregando os pontos. O padre falou da eutanásia, mas nós cometemos a eutanásia quando nós desistimos, a gente joga a toalha. Às vezes eu estou me sentindo solitário no meio de um monte de gente. Às vezes eu estou aqui, tal, na igreja, na paróquia, sei lá onde que eu estou, no meio da cidade, mas eu sou uma pessoa sozinha, solitária. Às vezes eu tenho família, mas eu não me sinto parte. Às vezes eu tenho comunidade, mas não me sinto parte. A psicanálise diz uma coisa interessante. Estamos sempre em movimento, ou em direção à vida, ou em direção à morte. Eu posso estar trabalhando, desenvolvendo todas as minhas funções normais, mas eu posso estar me dirigindo em direção à morte. Mas vamos caminhar em direção à vida, que é bem melhor. Vamos caminhar em direção à vida. Eu estou impressionado com o número de participações hoje, bacana. Pessoas recebendo bênção, mas também assustado pela gravidade dos pedidos, né? Pedindo bênção e relatando inúmeros casos, pedindo para omitir a identidade e dizendo, olha, eu estou querendo desistir da vida, eu estou querendo me suicidar, me ajuda. A gente quer, com certeza, ajudar, quer dar uma bênção para você. Aqui hoje o padre Miguel Ângelo, aqui da Arquidiocese de Sorocaba, vai dar uma bênção no final do programa. Então, nesse intervalinho, aproveita para você ligar agora. Liga para a gente ou manda e-mail. Então, ligando, 19 3871 9620, pelo Twitter também, @point21oficina, e também pelo nosso e-mail, point21oficina@rs21.com.br. Você pode ser feliz, você vai ter uma madrugada de bênçãos, é só você caminhar na fé e ficar com a gente do Point 21 Oficina. Tamo junto! Rede Século 21 para você viver mais feliz. Não desista da vida, a gente volta já. Não desista de nós, hein? Espera aí que a gente volta com prêmios e bênçãos para você.